Oi, gente! Quer aprender a fazer esse delicioso pão, que é parecido com um pão de forma, porém diferente? Ele tem uma casquinha bem crocante e um miolo bem macio. E com a mesma massa fazer esse maravilhoso pão recheado? E o melhor, essa massa é muito simples e muito fácil de fazer. Então vamos lá! Em uma tigela, coloque 1 kg de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento seco biológico, 4 colheres de açúcar, colheres de sopa, e 1,5 colher de sal. A colher que eu usei para medir o sal é aquela colherzinha que a gente usa mesmo dentro da saleira, ou pode ser usada também a colher de chá. Aí mistura os ingredientes secos e depois acrescentaremos o restante dos ingredientes. Aí agora você vai acrescentar 1,5 colher de margarina. A margarina é opcional, se você não quiser, você é só aumentar um pouquinho a quantidade de óleo. Aí eu coloquei 1,5 colher de margarina e 5 colheres de óleo. Mas, se você não usar margarina, aumente a quantidade de óleo. 700 ml de leite, 1 caixinha de creme de leite. O leite é em temperatura ambiente e você vai colocando na massa aos poucos. Não coloca tudo de uma vez, não. Vai colocando ali no meio da massa, no meio da farinha de trigo, vai mexendo. Essa massa é muito simples e bem fácil de fazer. Mas para tudo na cozinha precisamos ter paciência e muita atenção para conseguirmos um bom resultado. Aí eu dei uma acelerada no vídeo para o vídeo não ficar tão longo, né? Eu já tinha colocado 500 ml de leite na massa. Aí ainda não tinha sido suficiente, coloquei mais 200 ml para achar o ponto. Só que acabou passando um pouquinho do ponto, ficou um pouquinho mole demais. Aí eu fui recuperando ela com trigo, fui colocando trigo aos poucos, fui sovando, colocando trigo, até achar a textura certa. Aí, minha gente, quem quer fazer pão tem que saber que um momento vai ter que enfiar a mão na massa mesmo. Não tem como fazer pão só mexendo com a colher, não. Chega uma hora que tem que colocar a mão na massa, né? Pão caseiro é assim. E você vai vendo a textura da massa. Aí eu achei que ela ainda estava muito mole, aí fui colocando trigo, fui sovando. Eu tenho essa bacia grande aí, não precisei jogar a massa na bancada, deu para sovar dentro da própria bacia. Foi bom que eu não precisei sujar a bancada, né? Apesar que depois eu vou ter que sujar a bancada para abrir essa massa, né? Mas deu para sovar dentro da própria bacia, porque ela é bem larga. Mas se você tiver uma bacia menor que essa, já joga a massa na bancada e já vai sovando ela na bancada. Pronto, essa textura aí é o ponto ideal da massa. Eu sovei ela por mais ou menos uns 10 a 12 minutos. Fui sover ela durante esse tempo. Que é bom você sovar bastante a massa, porque ela se desenvolve melhor, cresce melhor. E coloquei esse paninho em cima dela e deixei ela aí descansando por 30 minutos. E olha o resultado do crescimento. Com apenas 1 colher de sopa de fermento biológico seco, cresceu isso tudo aí, para 1 quilo de massa. Muito bom, não precisa. Se você usar esse fermento biológico seco, não precisa colocar muito fermento na sua massa, não. O que importa aí é você sovar bem a sua massa e deixar descansar o tempo suficiente. E outra, não coloquei o leite morno não, tá? O leite foi na temperatura ambiente, como eu falei já anteriormente para você. Pronto, gente, agora vamos começar a abrir essa massa. Eu dividi essa massa em 3 partes. Geralmente eu peso, né? Geralmente eu gosto de pesar para fazer o tamanho certinho, mas dessa vez aí eu não pesei, não usei a balança. Mas dividi ela em 3 partes, dividi assim em 4, né? Depois peguei uma parte, dividi em 2 e coloquei uma para cada um ali. E o outro pedacinho eu deixei reservado lá. Acabando que depois,
quando eu abrir essas massas, a sobra dela eu vou acrescentar naquele pedacinho que está guardado lá, que eu vou fazer um outro pão. Aí eu fui abrindo ele com um rolo de macarrão mesmo. Fui colocando a farinha de trigo para não grudar na massa, na mesa, né? Na bancada. E não grudar também no rolo de macarrão. Gente, não repara meu rolo de macarrão, não? Porque eu amarrei essa fita roxa nele aí, que ele caiu e quebrou o cabo. Eu tive que amarrar ele. Aí, gente, abre a massa com a farinha de trigo. Aí depois eu coloco essa água aí. Isso aí é água, tá? Pra enrolar ele. Porque quando a gente enrola, quando eu enrolo a massa sem colocar essa água, ela fica toda se soltando por dentro depois de assada. Ela fica se dividindo, se separando. Eu gosto de colocar essa água que ela fica toda grudadinha. Quando o pão assa, aquele miolo fica todo grudadinho, todo firme. Não fica soltando assim aquelas tiras de miolo, entendeu? Não sei se eu tô conseguindo me explicar bem, mas é isso aí. A água é boa para grudar o miolinho todo por dentro e ele fica todo uniforme. Aí eu enrolei a massa, tirei essas pontinhas aí para dar um formato bonitinho no pão. Aí essas pontinhas eu acrescentei lá naquele restante de massa. Aí pronto, dei o formato na massa, fiz esse roletinho. Peguei essa forma aí, apropriada para pão de forma. Mas você pode usar qualquer outra forma de bolo, qualquer forma. Esse pão pode fazer ele também em outro formato redondo. Essa massa dá para usar, ela é bem versátil. Untei a forma com óleo de soja, polvilhei um pouquinho de farinha de trigo. Tirei o excesso dessa farinha de trigo, porque senão fica aquelas crostas de farinha de trigo agarrada no pão depois. Eu não gosto muito. Isso aí vai de cada um também, né? Aí eu coloquei a massa na forma, dei uma ajeitadinha nela lá dentro da forma, para ela crescer novamente. Aí só aí você pode colocar ela no forno, tá? Deixa ela crescer, não coloca assim logo imediatamente no forno, não. Cobri com um paninho e deixei por mais uns 20 minutos. Eu não mostrei aí no vídeo, mas tem 2 formas de pão lá descansando. Enquanto isso, eu tô cuidando dessa outra massa aí, que é aquele restante, aquele terceiro pedaço. Eu abri ele como se fosse massa de pizza. Eu já tinha esse recheio aí guardado na geladeira, que eu já tinha feito no dia anterior um sanduíche natural para levar para a praia. Aí eu só acrescentei mais um pouco de maionese nesse recheio. Misturei bem a maionese, passei esse recheio na massa, forrei com umas fatias de mussarela, passei um pouquinho d'água na borda da massa e fechei ela. Tentei fechar o melhor possível, mas mesmo assim ela rasgou um pouquinho, mas não tem problema não, faz parte. Fechei ela da melhor forma que eu consegui, passei bastante farinha de trigo para ela não ficar para ela não soltar, não grudar, né? Ajeitei ela aí nessa tábua para transferir ela para o tabuleiro. Untei o tabuleiro com um pouquinho de óleo, ajeitei ela ali dentro do tabuleiro e com esse restinho de massa aí, para não jogar fora, eu abri ele, fiz umas tirinhas e coloquei ali por cima do pão para dar uma decorada nele, né? Até que não ficou tão bem decorado não, mas pelo menos não joguei essa massinha aí fora. Passei um pouquinho d'água para grudar as tirinhas, grudei as tirinhas ali e coloquei para descansar. Já se passaram até um pouco mais que 20 minutos. E olha como cresceu essa massa. Ficou lindo, né? Cresceu bastante. Caso você queira um pão mais rústico, não precisa passar essa água aí. Pode deixar aquela farinha de trigo em cima que vai dar um ar mais rústico para o seu pão. Se você tiver um borrifador, é melhor ainda para molhar o pão com borrifador. Eu fiz umas marquinhas neles com a faca e levei ao forno. Eles ficaram lá no forno por volta de 40 minutos. Aí você vai controlando, né? Vai olhando, quando ele tiver com essa cor aí bonita, lindo, moreninho, já tá na hora de tirar. O meu forno é fraco, ele não é tão forte. Então eu deixei ele lá na temperatura máxima. Mas aí vai conforme o seu forno, né?
E prontinho, tirei ele do forno e olha que beleza. Você tem que desenformar o seu pão assim que você tira do forno, tá? Não deixa ele esfriar na forma, não. Você tira ele da forma. Como eu não tenho grade, o ideal seria ter uma grade, né? Para colocar eles na grade, para esfriar na grade. Mas como eu não tenho grade, eu coloquei essas facas aí em cima da forminha e coloco o pão. Ele tá super quente ainda, acabei de tirar do forno. Coloca ele em cima dessas facas. Se você deixar o seu pão esfriar dentro da forma, o vapor que vai sair do seu pão vai deixar o fundo do seu pão borrachudo. Não vai ficar legal. Pronto, depois que o pão já deu uma esfriada, aí sim eu pude cortar ele. Porque não é legal cortar ele enquanto ele está muito quente, né? Espera ele dar uma esfriadinha, ficar um pouquinho morno, aí sim você corta. Esse pão ficou muito bom, muito gostoso mesmo, bem macio por dentro e com uma casquinha durinha, bem crocante. Muito saboroso, muito gostoso mesmo. Gente, eu recomendo muito você a fazer esse pão. Faça, só assim você vai saber como é delicioso. Essa massa rendeu esses 2 pães enormes e ainda esse pão recheado que ficou maravilhoso, com recheio de sanduíche natural que eu tinha guardado na geladeira, uns pedacinhos de mussarela. Olha que delícia! E olha a quantidade de pão, com apenas 1 quilo de farinha de trigo, 700 ml de leite e alguns poucos ingredientes. Olha quanto pão nós fizemos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os ingredientes que eu usei nessa massa e você calcula e vê como é barato um pão tão delicioso assim. Vale muito a pena. Eu recomendo que você faça, você não vai se arrepender. E se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou do vídeo, dá um like. Mas se não gostou, dá um dislike. Comenta, compartilha, me ajuda no engajamento desse vídeo. Um beijo, que Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo.